Meus amigos, vamos prosseguir nessa segunda etapa de nosso seminário, depois da qual iremos abrir espaço para perguntas. Quem quiser e desejar formular as perguntas não oralmente, mas por escrito, eu vou solicitar dos companheiros da casa, que aí já há o papelzinho, né? Porque há algumas pessoas que é só levantar a mão, nossa amiga está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. E aí a pergunta pode ser endereçada por escrito. Quem quiser fazê-la oralmente, verbalmente, também é válido. A única ponderação que eu faço é que se alguém quiser fazer uma pergunta em termos verbais, que nós tentemos ser o mais conciso possível. Porque a experiência demonstra que às vezes a gente faz uma pergunta verbal e conta toda uma história antes. E aí não dá tempo, só para a próxima encarnação, porque a pessoa vai contar desde quando nasceu até agora. Então, a ideia é que a gente faça a pergunta por escrito. Isso é um pouco mais evitado, porque por escrito, a pessoa que recebe a pergunta está ali por escrito, entende, lê e pronto, né? Mas a pergunta oralmente elaborada, às vezes tem essa dificuldade, um ruído de comunicação, uma coisa que é dita, e aí o endereçado à pergunta entende de outra forma, e há às vezes um debate que não é o momento, não é adequado, uma interação que não se justifica para o propósito, a finalidade do nosso seminário. Allan Kardec, o extraordinário codificador do Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, estabeleceu que no universo há dois elementos que são centrais para explicar todas as coisas. E ele chamou esses elementos de princípio material e princípio inteligente ou espiritual. Tudo que existe no universo, na criação, seriam derivações desses dois princípios. De um lado, o princípio espiritual que jornadeia ao longo da evolução, de épocas muito primárias, aglutinando micropartículas e moléculas, em experiências automáticas e inconscientes, até os seres mais sofisticados do ponto de vista intelectual e moral. E de outro lado, o princípio material, que também tem uma gama de expressões, as mais variadas. Desde a matéria mais densa, mais compacta, até uma matéria sutil, até um elemento sutil que escapa à nossa capacidade de entendimento. Em suma, tudo o que nós podemos examinar ou é princípio material ou é princípio espiritual. É que vale dizer, conforme André Luiz vai escrever uma bela página por Chico Xavier e o parceiro de Chico Xavier na época que ele partilhava a experiência mediúnica, o Dr. Valdo Vieira, que o próprio pensamento é matéria. E André Luiz chama de matéria mental. A capacidade de pensar, não. A capacidade de pensar é do espírito. Mas a exteriorização do pensamento, o pensamento em si mesmo, não deixa de ser uma matéria, uma espécie de matéria. E tudo que a gente examina, ou é princípio material, em algum nível das suas expressões, ou é princípio espiritual. Kardec chega a perguntar se pode-se entender a matéria sem o princípio inteligente, e o princípio inteligente sem a matéria. E os espíritos respondem pelo pensamento. Ou seja, em fins ou com fins didáticos, a gente separa essas coisas para entender. Mas na prática, o princípio inteligente está o tempo todo interagindo com a matéria, com o mundo material. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo espiritual, conforme nós concebemos, não deixa de ser uma espécie de mundo material. Só que, aí a gente vai dizer, não, então a expressão está errada. Não, não está errada. Porque a expressão que Allan Kardec utilizou é uma expressão para deixar a coisa mais clara possível, e era necessário, até porque na época não existia o conceito de matéria conforme a física atual. A física na época de Kardec era a física clássica, linear, era a física dos corpos grandes. Daí matéria era aquilo que era compacto, que feria os sentidos, né? Embora quando ele pergunta isso aos espíritos, os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. Mas do nosso não, porque há matéria que escapa completamente aos sentidos. Hoje a ciência já reconhece isso. A gente não precisa ir para tanto.
Há exemplos hoje na ciência, né? De uma matéria microscópica, de uma matéria subatômica, de uma matéria quântica, e que escapa aos nossos sentidos, mas não deixa de ser matéria. A época de Allan Kardec, não havia essa compreensão. Então, a gente para e examina que mundo material seria um mundo que a gente chama de corpóreo, mundo da matéria mais densa, como diz André Luiz. E o mundo espiritual, não deixa de haver matéria nesse mundo espiritual, mas é de uma matéria mais sutil. As colônias, as cidades espirituais, as construções, é também de uma matéria, só que de uma matéria mental, como afirma o espírito André Luiz. O próprio perispírito é matéria. Kardec já havia teorizado esse respeito em O Livro dos Médiuns, que o semimaterial que ele usou, ele vai dizer mais tarde que pode ser considerado uma matéria, mas uma matéria fluídica. Então é uma constituição, porque é um organismo, aspas, é um organismo, uma fisiologia, que tem uma anatomia, uma fisiologia. O perispírito, ou o corpo espiritual, o corpo astral, não deixa de ser matéria. É só a gente fazer por exclusão. Se não é espírito, é matéria. Então, e aí Allan Kardec vai dizer que para entendermos a matéria, é necessário entender a matéria básica do universo, que os espíritos chamaram fluido universal, ou fluido cósmico universal, como algumas pessoas preferem, embora haja uma redundância nessa expressão, né? Porque se é cósmico é universal, e se é universal é cósmico. Universal do latim, cósmico no grego. Mas é essa expressão que seria matéria elementar primitiva, como os espíritos disseram a Allan Kardec, ou seja, da qual se originaria todas as construções materiais que conhecemos. É óbvio que essa matéria nós não temos ideia ainda a respeito dela. Não está na tabela periódica estequiogenética de Mendeleev. Aqueles elementos, embora elementares, não são tão elementares assim se a gente comparar com fluidos mais sutis. E os próprios espíritos disseram que o fluido magnético que nós irradiamos, por exemplo, no PAS, o eletromagnetismo e uma série de fluidos que nós manipulamos, ainda assim já é uma matéria muito modificada e elaborada e transformada dessa matéria elementar primitiva. Não temos ideia, não temos recurso, não temos ainda ferramenta para entender. Há algumas teorias, como é o caso da teoria das supercordas, do universo paralelo, que tenta teorizar a respeito dessa matéria, né? Que alguns acham que Einstein tentou refutar na ideia do éter, o éter cósmico que havia na física, que Einstein mais tarde desconsiderou, e me parece que esse conceito do éter na física tem ressurgido na física contemporânea, para tentar explicar a matéria. O que precisamos saber, segundo os espíritos, é que há uma matéria elementar, da mesma forma que há um psiquismo elementar que vai evoluindo, só que esse psiquismo elementar, os espíritos disseram que nem eles sabiam quando é que começava, ou seja, a origem do espírito é desconhecida. Mesmo para as entidades nobres. O espírito de verdade chega a dizer a Kardec: isso se perde na noite profunda dos tempos. Então é uma coisa que realmente escapa à nossa capacidade. Essa matéria elementar, embora nos escape também, já é algum conceito, já é alguma coisa para a gente entender. E os espíritos chegaram a dizer que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, da mesma forma que os peixes estão mergulhados no oceano. Ou seja, estamos o tempo todo respirando o fluido cósmico. A despeito de que o oxigênio já é uma modificação desse fluido cósmico, já é uma matéria transformada. E os espíritos chegaram a dizer, é isso que explica a expressão tudo está em tudo. Porque a depender da disposição molecular, o veneno se torna remédio, ou remédio se torna veneno, apenas num arranjo molecular. Porque a origem é uma mesma matéria, é a mesma expressão do veneno e do remédio. São essas expressões que os espíritos estabeleceram. Só que, acima desses dois elementos, há Deus. E os espíritos disseram, nisso constitui a trindade universal. Deus, Espírito, matéria. Matéria e espírito, os dois elementos, e Deus, a causa primária, a causa essencial, a causa incausada do universo. Já nessa consideração, a gente fica pensando o seguinte, que Deus já é difícil de se compreender a partir daí. Porque quando a gente fala que Deus é espírito, é uma linguagem metafórica. Porque Deus não é espírito. E
e também não é nada daquilo que a gente chama de matéria. Ou seja, não é nada daquilo que a gente conhece, que a gente tem noção. Até porque o espírito é um ser específico, que tem uma existência própria, que está no tempo e no espaço, e Deus criou o tempo. Então é uma coisa difícil da nossa mente temporal e linear, espaço-temporal, compreender. É como se o copo pudesse abrigar o oceano inteiro. A mente limitada tentando entender a mente absoluta. É a mesma coisa que a gente achar que uma minhoca pode compreender o ser humano. Com todo respeito às minhocas. Então, essa distância. Mas o verme sente os efeitos do sol sobre ele, dos raios caloríferos sobre ele. Nós, apesar de não conhecer a divindade, sentimos os efeitos. E por isso Kardec vai dizer, não dá para tentar entender Deus em nossa mentalidade, porque nos falta um certo sentido, uma certa percepção. E ele chega a fazer aquela metáfora do cego de nascença, que se a gente for tentar explicar como é a luz para um cego que já nasceu cego, é difícil ele entender, porque não tem referência. Como é que você vai explicar o que é a luz para um cego de nascença? Então, falta uma percepção, é como se a gente tivesse uma cegueira de uma percepção para compreender a divindade, para entender Deus na sua essência mais profunda. Isso quer dizer, de uma outra forma, que Kardec chega a teorizar dizendo o seguinte: se a gente não consegue saber e compreender o que Deus é, a gente pode, por exclusão, saber aquilo que Ele não pode deixar de ser. E aí ele começa a citar imaterial, soberanamente justo e bom, único, todo-poderoso, todas aquelas características que ele coloca como básico. Que não é só isso a divindade, isso que a gente, por lógica, chega. Deus não pode deixar de ser isso. Mas o que ele é realmente e a sua essência não dá para entender. Porque por mais que a gente olhe um espírito notável, evoluído, a sua distância para Deus é infinita. Ainda que ele esteja muito mais próximo de Deus do que nós. Mas não se pode comparar a criatura com o Criador. É por essa razão que Jesus se referia a Deus como sendo aquele que estava acima. E que bom só é o Pai. Era uma colocação de Jesus para falar a respeito de que Deus... Porque na verdade a expressão talvez mais adequada para a nossa linguagem atual não seja o bom. Porque bom é uma característica humana. A pessoa é boa ou é má. Deus é a bondade, que é diferente. É o substantivo. Então, são todos adjetivos que a gente coloca para tentar entender algo que ainda não é compreensível e que a humanidade, avançando, começa a tentar elaborar raciocínios mais sofisticados para compreender essa mente universal. Se é a inteligência suprema, causa primária, quer dizer que a nossa inteligência não é suprema e é supremada por Ele. E se nós somos efeitos, já que Ele é a causa inicial, a causa primária, todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. Se nós somos inteligentes, há uma causa inteligente por detrás. Equivale dizer que essa causa inteligente que é suprema está acima da capacidade humana de, pela inteligência, compreendê-la. Porque ela nos abarca, mas nós não a abarcamos. Daí a tentativa de exprimir Deus de acordo com o nosso nível de consciência. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec chega a estabelecer que quanto mais o homem é materializado, mais materializadas são as suas crenças. Quanto mais o homem se espiritualiza, mais as suas crenças e a sua noção do espiritual se espiritualiza também. Por isso, em algumas épocas mais recuadas e primárias, a ideia da experiência fora do corpo era uma ideia de ou o fogo eterno do suplício, que era o máximo para a criatura medieval compreender de sofrimento, ou um paraíso ocioso, porque a bênção da pessoa da Idade Média era não trabalhar.
né? Era uma verdadeira glória não trabalhar. E Deus ficava sentado no trono. Por quê? Porque era um Deus da Idade Média. O rei medieval era um rei que não trabalhava e ficava sentado no trono. Então era essa a ideia que passava. O indivíduo projetava o seu nível de consciência. O máximo era isso. Então, por exemplo, e os anjos tocando harpa para a eternidade toda, tendo né? Lesão por esforço repetitivo. Porque por a eternidade toda tocando harpa era um negócio como se Deus precisasse, como se Deus fosse vaidoso, que precisasse ser glorificado, né? Ser aplaudido. Né? Então, mas é essa a ideia, essa nenhuma crítica, essa mentalidade. Como algumas mentalidades do mundo oriental estabelece a ideia de que o indivíduo fiel a Deus vai encontrar no paraíso 10 ou 12 virgens. Quer dizer, o céu é um lugar de depravação. Mas era essa a ideia do prazer, do gozo mais atraente que a criatura estabelece com seus parâmetros e projeta. O que levou ao notável pensador Feuerbach, o extraordinário materialista, né, contemporâneo e vinculado a Karl Marx no materialismo histórico, Feuerbach, que fazia apologia do materialismo absoluto, escreveu uma obra chamada A Essência do Cristianismo, onde ele vai dizer que Deus foi criado à imagem e semelhança do homem. E que esse Deus tem mais defeitos humanos do que virtudes divinas. Era uma crítica à época, uma crítica à religião da época, mas é verdade. Era essa ideia de um Deus apaixonado, de um Deus que se arrepende e que agora pune a humanidade, de um Deus que não é um Deus cósmico, um Deus que ainda está restrito às paixões da terra, um Deus que fica chateado porque Adão e Eva desobedeceram ele no paraíso. Imagina um Deus do universo, das galáxias, ficar aborrecido com daquelas duas crianças. Mas essa ideia conceitual da época de que a criação divina era o planeta Terra. Era estabelecido dessa forma. Era uma metáfora, é claro, que explica algumas coisas, né? Mas que não dá para seguir ao pé da letra, né? Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, como dizia o apóstolo Paulo, né? É o Espírito que dá luz à letra, porque a letra é morta. A gente pega aí a Bíblia, a gente tem se eu quiser recortar uma parte da Bíblia intencionalmente, eu vou dizer que a Bíblia faz apologia ao ateísmo. Porque tem parte da Bíblia que diz assim: Deus não existe. Só que aí eu corto o restante, né? Deus não existe, vírgula. Acredita dessa forma o ímpio, o infiel. Se eu quiser usar o meu bel sabor, as minhas pretensões, eu posso achar o que eu quiser. Porque a letra é morta. Quem torna a letra viva são as criaturas que a interpretam. Assim é no mundo jurídico. Quem for da área jurídica sabe que nenhuma lei vai entrar aqui e dizer: ó a lei de licitação aqui, tudo bem? Não, porque não é um ser vivente. A lei existe porque as criaturas a interpretam e a aplicam. Então, essa ideia, até porque se a gente for ler ao pé da letra a Bíblia, o paraíso do qual Adão e Eva foram expulsos é a região que hoje é o Iraque. Que horror! O Iraque que é o paraíso. Então, enfim, o Espiritismo vai estabelecer que nesse fluido cósmico universal, aí que tem uma ponte e um elemento importante para a nossa reflexão. Se o espírito, com seu psiquismo, e espírito aqui, o princípio inteligente, em qualquer nível evolutivo, inclusive em épocas primárias, está o tempo todo atuando na matéria, está interagindo com esse fluido cósmico. Está em interação com esse fluido cósmico, a razão pela qual Jesus manipulava a matéria e transformava água em vinho, multiplicava peixes e pães. Ele agia no fluido cósmico, na fórmula da química, né? Utilizando-a ao sabor daquela matéria, daquele planeta específico. Mas quando nós examinamos, por exemplo, que o fluido cósmico está em todo lugar e que nós estamos mergulhados nele, aí a gente pega um texto de André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Se não me engano, capítulo 2 da segunda parte, em que André Luiz vai discorrer, capítulo 2 da primeira parte, corrigindo. André Luiz vai discorrer sobre o fluido cósmico, dizendo que o fluido cósmico é o hálito divino que se espraia no universo e que é uma espécie de... e que é a exteriorização do pensamento cósmico, o pensamento de Deus. Note bem, a nossa matéria, o nosso pensamento é também matéria mental. O fluido cósmico é a matéria mental divina.
Olha onde André Luiz quer chegar. E nós atuamos nessa matéria, a elaborando, modificando, a produzindo, sendo co-criadores com Ele. André Luiz vai dizer que, por exemplo, os espíritos são co-criadores em algum nível de escala com Deus. Um pai, uma mãe é co-criador com Deus em plano menor. Porque para a criança, os pais em tenra idade são imagens de Deus, de pessoas infalíveis. São as referências de segurança. Freud vai até teorizar isso dentro da psicanálise. Porque é o passaporte inicial para a experiência, o início da reencarnação. São as imagens vivas de Deus, diz Emmanuel na obra Vida e Sexo. Então, ali é uma referência. Óbvio que quando a gente examina esses textos, analisa essas considerações, a gente percebe o seguinte, a gente tira conclusões disso. Se o pensamento de Deus, se a matéria mental divina, e nós estamos o tempo todo co-criando com Ele, e aí os espíritos mais elevados, mais evoluídos, por exemplo, os espíritos puros, os cristos, também são co-criadores com Deus em plano maior. Nós somos em plano menor. Eles são em plano maior. Elaborando planetas, estruturando situações siderais que nos escapam completamente. É que vale dizer que nós estamos mergulhados em Deus. Mas o pior não é isso. Para complicar mais, e ao mesmo tempo para nos iluminar mais, em uma outra obra, Pensamento e Vida, Emmanuel vai examinar a mesma coisa, vai chamar o fluido cósmico de hálito divino, como André Luiz falou, e vai dizer, esse hálito divino é o amor de Deus que se espraia. Aí a gente para e pensa, então não é só o pensamento de Deus, é o amor divino? Então o amor divino se manifesta também pelo fluido cósmico? Notem a que conclusões nós chegamos. Aí a gente entende quando o apóstolo Paulo na sua epístola dizia, em Deus estamos e em Deus nos movemos. Ou seja, aquele que briga com Deus, que estabelece uma discussão com Deus, que entra em conflito com a divindade, e que quer ficar agora fora de Deus, não dá para ficar fora de Deus, porque não tem fora de Deus. Ainda que a gente infantilmente estabeleça um litígio com a divindade, mas é a mesma coisa que alguém aqui que tenha filho pequeno e que o filho fique chateado porque você acorda seu filho pela manhã para levar para a escola. Aí seu filho fica chateado, lhe xinga, faz pirraça, diz que gosta mais da mãe do colega do que de você. Se você tem saúde psiquiátrica, não vai se chatear por conta disso. Se você tem normalidade psíquica, não vai ficar magoada por conta disso. E porque você ama seu filho, você vai tirar ele da cama para ele ir para a escola. Porque você o ama, você vai fazer isso. Ah, porque eu amo, eu vou deixar ele lá. Isso não é amor. Um amor que prejudica o outro. Um amor que torna o outro incompetente. Um amor que compromete o desenvolvimento do outro. Então, ainda que ele não goste, ainda com todo o carinho, você vai tirar ele da cama, vai levar ele para a escola, e ele vai chateado com você. E a gente, na nossa criancice, às vezes faz isso com Deus. Quando Deus nos tira do conforto e nos leva para a escola, que é o palco da reencarnação da vida, a gente tem uma DR com Ele, bate boca, quer se separar dele. E Deus age da mesma forma, oferecendo-nos instrumentos pedagógicos, agindo por nós, e nós só vamos compreender muitas vezes determinadas lições lá na frente. Lá na frente. Como diz um grande orador e confrade nosso de Minas Gerais, ele disse o seguinte: se você pega seu celular, seu smartphone, eu já fiz essa experiência, eu acho que muitos aqui já fizeram, aí você quer, por exemplo, saber o local de uma loja, daqui a pouco é hora do almoço, né? Então você quer saber onde é que tem um restaurante com a comida Y, porque você quer comer, porque você não quer hoje comer comida em casa, que é domingo. Aí você bota lá massa italiana.
Aí o seu celular, que tem um endereço específico chamado IP, o endereço IP, fornece em sistema de satélite ou via Wi-Fi mesmo a sua localização. O Google detecta a sua localização e vai lhe dar restaurantes dessa natureza próximos a você. Às vezes lhe oferecendo preço, se tem Wi-Fi no restaurante ou não, se tem espaço para criança ou não. Apenas porque você digitou ali, já apareceu, já lhe facilitou a vida. Ora, se o Google sabe onde é que eu estou, imagina Deus. Se eu digitando no Google sabe onde é que eu estou. Então, é óbvio que há sistemas de localização divinos que nos escapam e cuja tecnologia a gente nem sabe. Porque é interessante, né? A gente não usa a oração. O recurso da oração ainda é muito subutilizado, os espíritos falam, mas a gente ainda não conseguiu usar integralmente o poder da oração. Há uma mensagem de Emmanuel que Emmanuel chega a dizer: vai chegar o dia que as orações serão integralmente e imediatamente atendidas. Mas esse dia ainda está muito distante. Porque ainda, graças a Deus, Ele nos nega as solicitações ingratas e caprichosas que fazemos pela oração. E o não divino é uma verdadeira bênção. Há até uma poesia de Maria Dolores, por Chico Xavier, que ele diz isso, né? Dou-te graças, meu Deus, pelos inúmeros nãos que me destes nas súplicas indébitas através da oração. Então, esse potencial da oração. Porque a gente não acredita na oração, mas a gente acredita no WhatsApp. Que também a gente não está vendo. É matéria. A gente escreve a mensagem, instantaneamente a pessoa recebe em outra parte do mundo, instantaneamente, através desse mensageiro. E é matéria, são ondas que a gente não está vendo. Segundo a pesquisa, são 300 milhões de mensagens por minuto no mundo, via WhatsApp. E a gente não acredita na irradiação do poder da prece? A gente acha que os guias esqueceram. Deram entrada no INSS, estão se aposentando, e eles se esqueceram. Os guias não podem estar comigo. E quem disse que ele precisa estar com você pessoalmente para lhe atender? Se você faz uma videoconferência por Skype e conversa pessoalmente com a pessoa, com seu parente que está nos Estados Unidos, porque o guia está sempre pessoalmente para lhe ajudar. Porque ele não tem recursos tecnológicos que à distância está lhe amparando também. E só se faz presente quando se faz necessário. Então, tudo isso a gente precisa examinar. Kardec chega a estabelecer nas suas colocações que o espírito progride. Notem que Kardec não usa a palavra evolução, porque a evolução essa palavra viria a ser popularizada muito depois com o Darwin, na teoria da evolução das espécies, seleção natural. Kardec usa a lei de progresso, né? Ele tem lá a lei de progresso, que é a mesma coisa, é só uma questão de terminologia. E ele vai dizer que o progresso se dá em termos intelectuais, em termos morais. Nós nos desenvolvemos nesses dois padrões. O intelectual quase sempre é mais fácil, porque o intelectual é uma horizontal. A gente sempre está adquirindo conhecimento, aprendendo novas coisas, fazendo conexões com os aprendizados, ligando e linkando áreas do saber. Isso é inteligência, isso é conhecimento, isso é aprendizado. É uma horizontal. Mas a moralidade é uma vertical. E subir é sempre mais difícil. O conhecimento a gente sempre está multiplicando. Mas subir na vertical é sempre mais difícil. Por isso, os espíritos chegam a dizer: o progresso moral às vezes decorre do progresso intelectual. Óbvio. O intelectual aqui não é apenas eu decorar uma tese de doutorado e apresentá-la. Não é isso. O intelectual aqui envolve tudo aquilo que é do discernimento. Ou seja, eu preciso saber primeiro para depois fazer. Eu preciso compreender primeiro para depois executar. Isso é o intelectual também. O homem primitivo precisou primeiro olhar para aquela semente que não dava nada, e aí ele começou a raciocinar de que dali poderia extrair uma bebida e fez o café. E assim nas questões morais também. A gente adquire o discernimento moral ético para depois aplicar. Por isso os espíritos dizem que o progresso intelectual
resulta mais tarde o progresso moral. Mas, disseram os espíritos, isso não quer dizer que um segue o outro imediatamente. Ou seja, às vezes eu sei muito, eu conheço muito, mas eu ainda não vivencio. Eu não ainda implemento. Eu ainda não sinto daquela forma. O que é que isso quer dizer para nós? Que há uma predominância da natureza animal em nós. Nós já temos o raciocínio, mas ainda não conseguimos implementar. E isso que tem a ver com consciência. A consciência é esse... Kardec vai dizer que a consciência é uma espécie de pensamento ou sentimento íntimo. Quer ver uma coisa? Consciência da imortalidade. A gente tem conhecimento da imortalidade. Mas será que a gente tem consciência? A gente tem consciência e tem medo de morrer? Então não temos consciência de morte. A gente sabe intelectualmente que há vida após a morte, porque os espíritos se comunicam. O que não quer dizer que é ruim, não. O intelecto é importante, a informação é importante, mas não é suficiente. Eu preciso agora sentir aquilo. Os cristãos primitivos da época do Cristo e depois, eles nem tinham o conhecimento que a gente tem, porque hoje a gente tem muito mais informação e conhecimento do que na época deles. Eu pego um tablet desse, eu tenho só nesse tablet cerca de 3.000 livros, uma biblioteca maior talvez do que tinha Platão ou Santo Agostinho, mas isso não me faz um Santo Agostinho, não me faz ter a inteligência que ele teve. Então não é apenas uma questão de informação, embora a informação seja importante. Os cristãos primitivos, como dizíamos, tinham raciocínio, tinham um certo conhecimento, mas nós temos muito mais. Mas a consciência é esse sentimento. Como é que eles entravam na arena e se entregavam às feras famintas, cantando, açoitados até a morte, até se transformar numa pasta de sangue, de vísceras, devorado por leões, estraçalhados no Circo Máximo, mais tarde no Coliseu, queimados vivos como tochas. Emmanuel descreve no livro Ave Cristo que alguns eram jogados em panelas com água em ebulição, cantando, alegres, mulheres, crianças, idosos. Como Ave Cristo narra a saga do escravo Rufo, sua filha, suas duas filhas, Rufilha e a outra, e sua mulher Lucrécia, ali na sua frente. O seu senhor de escravos, o seu senhor, descobriu que ele era cristão. Ele se ajoelha e diz: meu senhor, eu sempre fui fiel a você, mas as minhas crenças pertenciam à minha privacidade. Sempre respeitei os deuses de Roma, mas não posso negar que realmente sou cristão. Ou tu negas a sua crença e desiste publicamente na frente de todos, ou eu vou lhe matar. E ele diz: do ponto de vista social e político, eu sou um escravo, mas na minha intimidade eu sou inteiramente livre, porque Jesus me libertou dessas amarras. Não posso recusar minha crença. Ele olha para as duas filhas adolescentes e para a mulher e diz: pois eu então vou vendê-las a um leilão de escravos na sua frente, e você vai vê-las sendo destruídas, porque ela vai para um senhor de escravos que vão despedaçá-las. Ele deixa as lágrimas cair. Naquele momento ele treme, mas abaixa a vista, ajoelha-se, pede misericórdia para o capataz. E o capataz: eu tenho uma vergonha. É uma vergonha para mim ter um escravo romano e cristão. Tu tem que te arrepender na frente de todos aqui. E eles: infelizmente eu não posso. Ele então dá o sinal, começa o leilão, um dos senhores ali presente compra as 3, recolhe-as e passa por junto dele. E quando passa junto deles, diz no ouvido dele: amigo, morra em paz. Sua mulher e tuas filhas estão bem comigo, porque eu sou também cristão. Eu sou cristão. Rufo sorri e se entrega. O capataz amarra-lhe os braços e as pernas em liteiras romanas com cavalos e dá o sinal para que dispare em sentido oposto, a fim de estraçalhá-lo. E ele é recebido em festa no mundo espiritual. Chega uma corte de anjos e de embaixadores do Cristo para recepcioná-lo. E ele fica tão feliz que diz: se eu soubesse que seria essa alegria, eu teria entregado a minha vida antes, mais cedo.
E esse espírito seria mais tarde em várias encarnações, culminando no Eurípides Bassanufo, o apóstolo de Sacramento. Então, consciência é um sentimento. A informação é importante, mas não apenas a informação. A divina presença em nós é esse sentimento. Como fazer para esse sentimento brotar? Essa é a questão. Conversando com o Dr. André Luiz Peixinho, ele conjecturava conosco dizendo que a gente tem um caminho que já é muito conhecido de todos nós e que faz parte da grande maioria das histórias dos espíritos superiores. O caminho chamado de sofrimento. Quase que a totalidade dos espíritos de luz despertaram para essa consciência pela pedagogia do sofrimento. E Peixinho conversava conosco dizendo, será que não há outra alternativa? Agora, qual é a outra? É óbvio que a gente encontra nas ferramentas que o cristianismo nos oferece, o chamado amor que cobre a multidão de pecados. Mas, naturalmente, que isso exige muito mais do que apenas um conjunto de ações externas, mas uma construção interior, resultado de um trabalho constante. O que não quer dizer que a dor não faça parte da jornada, porque a gente vê espíritos de escola sofrendo aqui na Terra também. O que isso quer dizer? Até porque os animais sofrem. Então a dor não é apenas karma do passado. Às vezes é uma programação para o futuro. É uma prova que o espírito passa agora para os méritos futuros. Quando a gente vê um Francisco de Assis escolhendo aquela vida dolorosa, foi uma opção dele para acelerar o seu progresso, para desenvolver-se mais rapidamente, talvez, e iluminar a humanidade. Então, nós temos essa experiência. O que eu posso dizer, dentro da minha mentalidade ainda restrita, limitada, é que eu não posso negar, a despeito de que ninguém está aqui fazendo apologia ao sofrimento, até porque o sofrimento, ninguém em saúde emocional vai ficar querendo sofrer, e eu não quero, pelo menos eu não quero. Mas eu não posso negar que quando você passa por uma dor insuportável, você acha que não vai sobreviver. Você acha que não vai dar conta. Mas bote 5 a 10 anos depois, e normalmente você diz assim, hoje eu sou o que sou por causa daquela experiência. E hoje eu só ajo com maturidade dessa forma agora. E eu entendo as pessoas melhor, inclusive as pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, por causa daquela experiência dolorosa. Porque a presença divina também é experienciar. Há uma obra psicografada pelo Dr. Elzio de Souza Ferreira, que não é muito conhecida, Divina Presença é o nome da obra, que fala um pouco disso, né? A experienciação do divino, que tem a ver com sentimento, né? Experimentar, vivenciar o divino também, né? E no sofrimento, normalmente no sofrimento a gente acaba sintonizando. É claro que há outras alternativas para a gente sintonizar com o divino. Infelizmente a gente ainda, quase sempre, vou usar uma expressão bem popular, me permitam uma expressão popular, embora não seja grosseira, né? Quase sempre a gente só cresce no chicote. A gente parece que gosta. A gente levanta, né? Eu contei numa palestra recente um caso que circula na internet, né? De um rapaz que parou no posto de gasolina para abastecer o carro e viu um cachorro uivando. Chorando, ele saiu, ele ficou tão sensibilizado depois de abastecer o carro que ele disse, pelo amor de Deus, o que esse cachorro está gemendo aqui, uivando? Aí eu falei, não ligue não, porque ele sentou no prego. Eu disse, mas pelo amor de Deus, ele sentou no prego e por que ele não levanta? Aí o frentista respondeu, porque a dor que ele está sentindo é suficiente para ele gemer e gritar, mas não é suficiente ainda para ele levantar. Note que lição. Notemos que lição. Então, a dor tem um mecanismo de nos fazer mudar. Aprender com aquela mensagem. E quase sempre a gente não aprende de outra forma em nosso estágio evolutivo. Poderia ser de outra forma, né? Mas essa experiência, e a gente olha para trás e quer ver uma coisa? Eu falei isso em um grupo de estudo recente. Gestação, maternidade. Aí uma mulher está gestante e as outras mulheres ficam, não, mas na minha gravidez, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, e aí o parto foi assim, foi assado, eu senti isso. Todas essas informações para aquela gestante é bom, é importante, que ela vai tendo uma noção. Mas não é a mesma coisa que passar pela experiência.
Não é a mesma coisa que quando ela passa, ainda que tenha coisas semelhantes, é uma experiência única dela. E depois da experiência, aí ela tem mais condição de falar a respeito. Então, a experiência não se passa. Conhecimento se passa, se transmite, mas experiência não. Até na área psicológica, Freud tem um texto que ele vai dizer que o pensamento parece se desenvolver a partir da frustração. E ele faz aquela teoria toda psicossexual, da psicanálise, a frustração da criança, os complexos, né? A castração da criança, as frustrações. E ele teoriza dizendo que o pensamento começa a se desenvolver e se desenvolver mais a partir das frustrações. Das frustrações que a criatura passa. Então, essas frustrações parece que impulsionam o espírito. Impulsionam. Porque por incrível que pareça, a gente começa a pensar melhor, mais humano, mais profundo, quando as coisas estão nos incomodando. Foi assim que surgiu a ciência médica. Foi assim que surgiu as grandes propostas de melhorar a condição de vida do ser humano. Foi graças à dor que o ser humano saiu da barbárie e procurou melhorar a vida na Terra. A vida nesse mundo mesmo. Que procurou soluções para os problemas, as pestes que matavam nas cidades inteiras, e aí veio vacinas, veio uma série de coisas. Mas tudo isso por quê? Por conta da dificuldade. Então, há alguma lição que eu não consigo entender completamente, porque eu estou falando em termos teóricos, porque é claro que passando pela situação é difícil, ninguém quer. Mas há uma lição profunda na experiência que nós chamamos de sofrimento, e que impulsiona o espírito para frente. Porque, meus amigos, o problema da divina presença em nós não é o alto estar conosco. Eu conversava isso com uma pessoa, porque ela falava de que na sua reunião um espírito conhecido, né, se apresentou e se manifestou. E, nossa, fulano, um espírito se manifestou. O problema não é ele ir psicografar, dar mensagem. O problema é nós estarmos no nível dele. Porque ele desce ao nosso nível através da mediunidade. Mas isso não quer dizer que nós já estejamos no nível dele. Né? Emmanuel diz isso. É justo esperar que o alto desça à terra. Mas nós, os bons espíritos, também esperamos que a terra suba aos céus. Então, é essa ideia, né? Quando o Chico estava no início das materializações, Arnaldo Rocha participou inclusive, depois de tanta materialização, até que em determinado momento, Emmanuel apareceu com a tocha na mão, com a túnica de senador romano, com toda aquela apresentação da sua última encarnação, da sua encarnação como senador romano, e com a tocha na mão ele iluminou aquele ambiente que estava escuro. Olhou para cada um e disse assim: eu estou vendo aqui um jardim de infância, um monte de criança. Eu quero dizer a vocês que enquanto vocês estão querendo materializar nós, os espíritos, nós estamos querendo espiritualizar vocês. A tarefa do médium é do livro, porque o livro educa. A partir de hoje, não contem comigo para sessões de materialização. E desapareceu. Chico nunca mais fez sessão de materialização. Interrompeu. Quer dizer, é o educador. A própria Meimei, que nós citamos aqui, conta-se que quando Meimei chegou no mundo espiritual e viu Arnaldo Rocha, depois de ele superar o luto, a viuvez, era um rapaz de menos de 30 anos ainda, acabou mais tarde se relacionando com outra pessoa, se casou em segundas núpcias, e ela ficou magoada no além-túmulo. E mais tarde disse que queria reencarnar, e pediu aos benfeitores espirituais para reencarnar como filha dele. E Emmanuel chamou ela e disse assim: olha, a reencarnação é uma bênção. O mergulho na carne é uma verdadeira luz. Mas as suas intenções não são positivas. Você quer reencarnar com propósitos de apego e de ciúme. Você quer ficar junto dele, agarrado a ele. E ele ainda tem a experiência dele. Eu vou levar o seu requerimento aos benfeitores maiores. Mas saiba de antemão que se depender de mim, você não reencarna. Está indeferido se depender só de minha opinião. Meimei disse: se o senhor não concorda, então deixa para lá. Então vejamos que até no além-túmulo
túmulo, porque o espírito desencarna e continua com a sua bagagem, com as suas experiências. O que é que eu quero dizer com isso? Que a proposta de desenvolver, de construir essa presença divina em nós, é uma proposta muito mais de formulação interna do que obra exterior. Nós estamos, às vezes, nos enganando com apenas obras externas. Não que a obra externa não seja importante. As obras sociais, os trabalhos de benemerência, os trabalhos de devotamento filantrópicos são de uma nobreza incomparável. Mas nunca se esquecer da obra interna que a gente deve construir. Porque há casos e relatos de pessoas que fizeram grandes obras, construíram grandes obras e despertaram no além mal. Desencarnaram atormentados. E há muita gente, muito apóstolo do bem, que não ergueu uma parede de cimento, mas construíram uma obra interior, que foi um foco de luz que se irradiava. Então, a obra externa é importante quando eu utilizo-a como ferramenta para o meu crescimento. Mas se eu estou fazendo uma obra social e não me trabalho, eu nem me beneficio com os frutos da minha obra material que eu faço. É aquela coisa que Kardec coloca no Evangelho como caridade moral e caridade material, né? Então, essa é a ideia. Há um caso na literatura de Chico, né, de irmão Jacó, no livro Voltei. Ele foi um grande espírita do Rio de Janeiro. Ergueu instituições, foi um grande trabalhador. E desencarnou e teve uma frustração. Porque ele percebeu que ele fez muito para fora, mas esqueceu de trabalhar o temperamento, de domar as suas paixões, de ter controle sobre si mesmo. Porque muitos de nós não temos controle sobre nós. Somos controlados pelos pensamentos. Somos controlados pelos nossos impulsos. Então somos escravos. Interessante que Sócrates dizia que o indivíduo só tem liberdade quando ele tem controle sobre si mesmo. Se você não consegue dizer não para você mesmo, se você não consegue dizer não para os seus próprios impulsos, você não é livre. Você é escravo das suas paixões e dos seus vícios. Então, notem que interessante. A gente vê isso. Tem uma obra chamada Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, que narra espíritas, oradores, médiuns, escritores desencarnando mal. Foram atores da palavra. Foram teatrais no discurso, mas não aplicavam aquilo que encaminhavam para os outros. E despertaram mal. Alguns construíram hospitais espíritas e desencarnaram para no além ser pacientes dos hospitais que construíram. Então, essa é a ideia. E não é necessariamente um dinamismo externo. Querem ver uma coisa? Jesus fez um elogio a uma atitude dinâmica de uma pessoa que estava parada com ele. Maria, irmã de Lázaro. E chamou a atenção de Marta, que estava na cozinha para lá e para cá. O dinamismo não é só estar fazendo coisas para fora. O dinamismo de Maria de parar e ouvi-lo, e ele vai dizer: Marta, Marta, porque estás tão afadigada. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Então, meus amigos, temos essas considerações. Entender que estamos aqui na Terra para o desenvolvimento de valores. Que crença é uma coisa, fé é outra. A crença eu acredito agora e deixo de acreditar amanhã, mas a fé é um sentimento. Novamente, é um sentimento. Ainda que a razão ajude, fé raciocinada não é fé racional, porque fé não é racional. Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a razão ajuda a eu desenvolver esse sentimento, mas fé é sentimento. Racionalmente eu concebo, embora eu não possa provar, mas racionalmente eu concebo que esse teto foi bem construído. E eu não acho que isso daqui vai desmoronar. Pela lógica, pelo bom senso, por uma série de razões. Então, a fé raciocinada é aquela que é alimentada pela razão, mas é um sentimento.
Pode até ser desenvolvida e ajudada pela razão, mas é uma entrega. Fé é entrega. Um amigo meu costumava dizer: mas Flávio, eu quando era adolescente, jovem, eu tinha uma fé, uma coragem, enfrentava tudo, me colocava em risco. E agora que eu sou pai de família e tudo, eu perdi minha fé, tenho medo de tudo, fico com medo de correr risco, não faço mais sindicato no meu trabalho porque fico com medo de ser demitido, etc. E o que é isso? Mas antes não era fé. Antes era ingenuidade, era leviandade, era a falta na noção do perigo. Fé é quando eu sei dos perigos e eu me entrego. Porque, por exemplo, meus amigos, nossos filhos, um filho pequeno, ele atravessa com a gente na rua, segurando a nossa mão e não olha para o lado, porque ele confia em nós. É essa confiança natural que a gente está conduzindo eles. A gente o conduz e ele não se preocupa em olhar para o lado. Não tem a noção do perigo. Mas isso não é fé, é ingenuidade. A fé é quando a pessoa desenvolve a maturidade de saber dos perigos e não tem medo. É prudente, não se coloca em risco, mas sabe que, eu estou fazendo a minha parte. Tem uma parte que não é minha. O problema é que a gente quer ter controle sobre a parte que é de Deus. A gente quer fazer a parte dele, porque talvez ele não saiba fazer. Quando Paulo está na estrada de Damasco, que Jesus aparece a ele e que ele chora copiosamente, ele estava perseguindo os cristãos, matou já muita gente, estava na direção de Ananias, um cristão que ele ouviu falar que estava em Damasco, que ele ia lá para matá-lo, para assassiná-lo. Quando ele chega às portas da cidade, na busca desse cristão, Jesus aparece a ele se deslumbra com a experiência, se emociona, toma do cavalo, chora: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Ele chora, tem experiência profunda. E Emmanuel vai dizer, ele olha para Jesus e diz: Senhor, que queres que eu faça? E Emmanuel vai dizer: entrega total, submissão total. E Jesus, você acha que Jesus vai falar para ele tudinho? Jesus olha para ele e diz assim: entra na cidade e lá eu te direi o que você deve fazer. Aí a gente fica pensando, e por que Jesus não disse logo o que é que devia fazer? É porque Deus, Jesus, diz para nós as coisas através das circunstâncias. O que é que aconteceu? Ele entra em Damasco, vai para o hotel, fica no hotel durante 3 dias e ficou: não, mas Jesus me disse que aqui ele me diria o que eu deveria fazer. Até que alguém bate na porta, ele pergunta quem é, estava cego, talvez a experiência emocional deu, talvez seja um símbolo, né, da cegueira para as coisas de verdade da vida, né, que ele estava agora abrindo os olhos. E então ele: quem é? E ele ouve a voz dizendo: irmão Saulo, Jesus me apareceu hoje de manhã, me pedindo para vir aqui nesse endereço, de estender as mãos sobre você para que a sua cegueira, que é uma cegueira emocional temporária, se dissolva. E Saulo pergunta: quem é você? Eu me chamo Ananias. Saulo abre a porta, joga aos pés de Ananias, começa a chorar. Ananias não entende nada. E Emmanuel diz assim: no cristianismo é assim, a ovelha perseguida vai salvar o lobo perseguidor. Ora bem, o que é isso? Entrega. Aí ele, apaixonado como sempre, já quer pregar o cristianismo para todos os irmãos de raça, entra na sinagoga, é enxotado a pauladas, a pedradas, volta de Damasco para Jerusalém, e aí quer entrar na sinagoga de Jerusalém, que era mais fortificada, mais bem elaborada, e aí ele quer pregar, quer converter todo mundo. E aí Simão Pedro chama ele e diz: Saulo, não cometas o mesmo erro que Judas. Sabe qual foi o erro de Judas? Ele queria ser mais do que Jesus. A nossa preocupação não é converter todo mundo para nós, é nos iluminar por dentro, porque a nossa iluminação vai contaminar os outros que passem por nós. A nossa preocupação não é necessariamente arrebatar pessoas, porque mais cedo ou mais tarde quem faz isso é Deus, é a divindade. Não conseguiremos tomar o controle todos nas mãos. Judas tentou o controle todo nas mãos e se deu mal. E depois não conseguiu voltar atrás no suicídio. Não faça a mesma coisa. Mas digamos que você tenha mais sucesso do que Judas. Depois de você atrair todas essas pessoas para você, o que você vai fazer com elas? Aí Saulo percebe que a tarefa não é de iluminação do outro, é de auto-iluminação. E um dia, quando ele estava pregando e começa a ser apedrejado, diz Emmanuel, um belo momento da obra imortal Paulo Estevão, ele se ajoelha, as pedras começam a alcançá-lo, os filetes de sangue começam a explodir na face,
ele fecha os olhos e Emmanuel diz, naquele momento ele tem um êxtase. Não sente mais nada. As pedradas continuam e ele já não sentia mais nada. Um êxtase que teve Teresa d'Ávila, que teve Francisco de Assis. E aí Emmanuel vai dizer assim, naquele momento ele resgatou os débitos do passado e alcançou a paz divina no coração. Ele acessou as regiões divinas dentro dele mesmo. Desmaiou, foi atirado nos monturos, nos lixos do final de linha das cidades. E depois de algumas horas despertou profundamente em paz. Então, meus amigos, é necessário, nesse desenvolvimento da presença divina, primeiro tentar se conhecer. Depois de se conhecer, se aceitar. Porque qualquer tarefa de renovação e de melhoramento precisa de autoaceitação. Até quem quer emagrecer precisa aceitar que não está magro. E às vezes a gente vê mecanismos nessa natureza em termos psicológicos. A pessoa nem se aceita, por isso não melhora. Para depois passar para a experiência do desenvolvimento dos valores divinos. Experiencial divino. Fazendo silêncio interior. Orando. Meditando. Elevando a alma ao alto. Mas, sobretudo, tendo a noção de que há alguma coisa acima de nós que nos escapa completamente. Para concluir e passarmos à pergunta, eu me lembro na obra Renúncia, do Espírito Emmanuel, o momento máximo da obra, quando a personagem principal, a Alcione, está numa saga de iluminação, ela que havia sensibilizado inclusive o padre Damiano, que é o próprio Emmanuel reencarnado na época, e que havia ajudado ele para ele não ter ido para o abrigo, ela que havia sido separada dos pais, ou melhor, do pai biológico. Porque, segundo a história da família dela, a sua mãe Madalena Villamil, que havia se casado com Cirilo Davenport, o seu pai, mais tarde foram afastados por uma calúnia. E cada um foi para um lugar, porque cada um acreditou que o outro estava morto, por conta de duas personagens medonhas que caluniaram eles. Um deles, que tinha uma paixão louca por Madalena e queria afastar o casal. E a outra, Susana Davenport, que mais tarde se casa com Cirilo, que era uma espécie de parente da família, queria muito, ambicionava muito o casamento com ele. Eles se separam, ela consegue se casar com ele, o outro não consegue se casar com Madalena e se suicida. E mais tarde reencarna como uma criança deficiente que chega aos braços da própria Madalena. Mas antes de se separarem, Madalena tem uma filha chamada Alcione, que o pai nunca vai conhecer até aquele momento. Anos se passam e, por uma ironia do destino, ela, que era muito pobre, um dia chegou na rua, porque o padre Damiano, Emmanuel, estava tão doente que ia ser levado para um abrigo de idosos, e ela não tinha dinheiro nenhum para ajudá-lo, para pagar a hospedagem onde ele estava. E ela disse ao padre Damiano, não se preocupe, eu vou agora lá em casa pegar dinheiro. Minha mãe tem umas economias guardadas e o senhor não vai para esse abrigo, padre. Minha filha, que dinheiro você tem, minha filha? Você não tem dinheiro, está com muita dificuldade. Eu tenho, padre. Mentira, não tinha nada. Eu tenho, padre. E saiu às ruas, ela tinha uma habilidade musical, começou a cantar, junto do menino, que era um antigo algoz de sua mãe, que separou o casal, que estava agora reencarnado, Rob, ali. Eles começam a cantar, secundado por ela, ajudado por ela, até que Cirilo Davenport, o pai dela, passa, olha para ela, sente uma coisa estranha, lembra de Madalena, dá um cheque num valor alto. Aquilo ajuda a salvar o padre Damiano. E mais tarde, por ironia do destino, ela vai trabalhar de doméstica na casa desse homem. Mais importante ainda, ela percebe que é o próprio pai. Porque nas conversas, ela sabia da história da família. E nas conversas dele com ela, Susana, a atual esposa, que tinha um filho, uma filha, portanto era irmã dela, sem que ninguém soubesse, ela percebe que estava diante do pai biológico e resolve se calar. Ai, se fosse eu ia querer esclarecer tudo, mas era o espírito de Skol. Ela percebe que estava uma família ali. E ela diz, não tenho o direito de afetar agora essa família. E permanece em silêncio. A sua madrasta, que não sabia que o era, implicava com ela. Muitas vezes Beatriz, a sua irmã, intercedeu e defendeu junto ao pai, dizendo, minha mãe está colocando ela para fazer o trabalho pesado de casa, mas ela foi contratada para ser minha babá.
E Alcione, não, Beatriz, não faça isso. Sua mãe me pediu para eu fazer esse trabalho e eu mesmo me coloquei por voluntária. Não era. Mas ela tentava apaziguar. Começou a fazer evangelho no lar com ele. E os comentários de Alcione emocionavam toda a família. Só que um dia, sua mãe ficou muito doente, Madalena, ia morrer. E ela não compareceu ao trabalho. E eles gostavam tanto dela, principalmente Cirilo, que resolveu investigar para saber onde é que ela morava. Ela nunca havia dito onde é que ela morava. Conseguiu saber o endereço e foi lá. Durante anos ela escondeu esse segredo. E quando ele chega próximo da casa, a cena é belíssima, descrita por Emmanuel. Ela, Alcione, percebe que o pai está chegando, vai à frente da casa, abre a porta e começa a falar com ele e tentar arranjar uma desculpa para que ele não entre. Mas ele diz, não, eu quero conhecer sua mãe, eu quero saber, de repente a gente pode ajudar alguma coisa. E ela tenta ao máximo, até que Emmanuel diz, ela começa a perceber que existia alguma coisa maior do que ela, que estava determinando aquele encontro. Quando ela percebe, é isso que eu estou falando, tem uma hora aí que tem uma coisa no alto, que está movimentando as peças. E a nossa postura é se entregar. Quando ela percebe isso, aí ela deixa. Ele entra, olha, ela, Madalena, já delirando para morrer, olha para ele e diz, Cirilo, você veio do mundo dos mortos me encontrar, porque achava que ele estava morto. Ele entra numa crise, olha para a atual esposa, a esposa não sabe o que falar, e Emmanuel vai dizer que dentro dela a consciência dizia, confessa. Confessa enquanto é tempo. Confessa porque é melhor começar a resgatar agora o seu débito. Ela inicialmente tenta negar, mas disse, e aí confessa. Abre o jogo. Ele enlouquece. Quando chega em casa, ele pega um punhal e vai para cima dela para matá-la. Alcione se coloca na frente, meu pai, e o evangelho? O que é que a gente aprendeu? Ele então tem um surto, uma veia cerebral se rompe, ele morre na frente dela. No enterro, Susana tem um surto psicótico, enlouquece, começa a dar uma grande gargalhada e entra numa alienação. O avô dela, que é o pai de Cirilo, ainda vivo, o senhor Jacques Davenport, que é o Neio Lúcio, que psicografaria mais tarde Jesus no Lar, olha para ela e diz, minha filha, eu vou colocar no testamento a herança do seu pai, que seu pai é muito rico, um homem muito rico, é herança para você, para ser herdeira. E ela diz, não bote. Porque Beatriz vai se casar. Beatriz já estava quase se casando, tinha um pretendente. E se isso for colocado, a cidade toda vai saber da história e vai pesar sobre ela. Talvez nas discussões conjugais o marido use isso mais tarde. Porque vai saber da história do que a mãe dela fez com a irmã dela. Então eu prefiro não entrar na herança. Mas você tem direito, eu não quero nada. E a obra continua, eu não vou contar o final da história, porque senão isso é para estimular, porque eu não vou dar canja para as pessoas lerem. Mas é essa proposta da entrega, que é a presença divina em nós. Flávia, com relação a Marta e a Maria, ontem de noite até nós conversávamos sobre isso, né, no bate-papo que nós tivemos lá no Centro Espírita em Bancárias, e falamos a respeito. A postura de Marta com relação a fazer a escolha da higienização, da organização da casa e tal, e Maria escolheu a melhor parte conforme Jesus diz, né? Eu vejo nesses dois personagens assim, um chamamento para a nossa reflexão com relação à renúncia, à abnegação que nós devemos ter. É verdade, com toda razão. Essa renúncia também envolve a priorização de algumas coisas, né? Porque na escolha, às vezes, aparentemente, a gente acha que o mais importante é esse movimento material, né? de atuação no mundo físico. Mas quanta gente... porque às vezes a gente mede por quantidade. Né? Eu posso ficar por quantidade, atuar muito e não ser muito produtivo. Não fazer muita coisa em termos de qualidade. Né? E naquela escolha entre fazer uma coisa, uma tarefa que poderia ser feita outra hora e aproveitar aquele momento de escutar Jesus falar, o que é que seria mais importante? Né? Então ela priorizou uma coisa e Maria estava priorizando outra coisa. Então, sem dúvida, às vezes a gente renuncia ou prioriza uma coisa em detrimento de outra para o nosso engrandecimento espiritual. Né? É interessante como essas coisas afloram na nossa mente em determinados momentos. Porque nós estamos falando sobre a condição humana de Jesus. Aquela passagem. É realmente um momento significativo, né? Como outros, né, do Evangelho. O Evangelho tem
essa dinâmica de movimentação. A cada momento nosso de maturidade, a gente lê e a gente aprofunda mais, né? A gente tem um outro ângulo de visão, né? Porque são mensagens que não se esgotam, né? Como são formulações de um espírito já sumamente evoluído, sumamente perfeito. Então, era isso que eu queria concluir e acabei não falando. Eu falei que a lei é morta, a lei em si mesma é morta, né? E que depende dos seus intérpretes e dos seus avaliadores. Mas um dia, a lei divina se tornou uma pessoa. Era Jesus. Jesus era a lei divina na terra. Daí, boa nova, expressão traduzida ao português de evangelho, ou euangelion, em grego, que significa boa notícia ou boa nova. A boa nova é o próprio Jesus. Porque é como se Deus falasse. Deus não fala com a boca, mas Deus falou à humanidade pelo Cristo. Com todo respeito aos grandes homens que passaram pela humanidade, às vezes a gente não dá importância ao Cristo, porque a gente pensa que Jesus é apenas um profeta de Nazaré de 2000 anos atrás. Mas quando a gente conhece o Espiritismo, a gente percebe que Jesus é muito maior do que aquele homem que ofereceu-se em martírio. Porque se a gente parar para examinar, é só... Haroldo Dutra Dias adora fazer essa consideração. Emmanuel, em A Caminho da Luz, aborda que as galáxias que Jesus percorreu para a sua evolução já não existe mais. Se a gente tomar mais ou menos a medida do tempo de vida de uma galáxia comparada com a nossa, que é 15 bilhões de anos, significa que Jesus já teve um histórico de mais ou menos 15 bilhões de anos, mas não só isso. Se Emmanuel descreve que Jesus já era um espírito sumamente puro no momento da formação de vida na Terra, de estruturação de vida na Terra, e a Terra tem aproximadamente, segundo os estudiosos, 4,8 bilhões de anos, quase 5 bilhões de anos, ou seja, depois de 15 bilhões de anos, Jesus ainda tem mais 5 bilhões de anos, no mínimo, de experiência. Então, qualquer missionário que veio à Terra, com todo respeito, e a gente deve reconhecer, agradecer e admirar os grandes gurus e missionários, mas estão há bilhões de anos atrás de Jesus. Ou seja, é como se é uma alma, é um irmão mais velho, é um homem, é um ser experiente, com uma experiência de bilhões de anos. Daí quando ele diz para Pilatos: eu sou testemunha da verdade, quem ouve a verdade ouve a minha voz, é porque a testemunha é aquele que vê, que vivencia, não aquele que teoriza apenas. É como se ele dissesse diante do juiz, num tribunal, numa audiência judicial, não é importante a testemunha? Jesus não era apenas o réu, era a testemunha da verdade. E quem vê, testemunhou, testificou. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por melhor que sejam os outros grandes homens e avatares da humanidade, Jesus está muito à frente deles. E às vezes, quando a gente examina, por exemplo, você tocou numa questão muito importante, o aspecto humano de Jesus. Esse aspecto humano de Jesus já deu tanta confusão. Porque quase sempre a gente não consegue entender o aspecto humano de Jesus. Ou a gente coloca ele divino demais no sentido de que não, é insensível, não chorou, não sentiu, não sofreu, não se compadeceu de nós, que é o aspecto humano dele. Ou a gente coloca ele humano igual a nós. Coloca ele humano demais. Algumas análises de Jesus colocam ele pior do que alguns missionários que foram mensageiros dele. Eu vejo algumas análises sobre o Cristo que torna ele pior do que Francisco de Assis, que por melhor que seja, foi um missionário dele, foi um enviado dele, foi um preposto dele. Porque Jesus ter medo de morrer, vacilar no momento final, ou então ter dado uma paquerada com Maria de Madalena e deixado isso às escondidas, isso torna ele um tipo humano pior do que nós. Então é uma coisa que, na verdade, como a gente não consegue compreender ele, a gente quer reduzir as capacidades humanas dele nas nossas paixões, no nosso nível. A gente não entende a dimensão humana dele ainda, que chorou, que sofreu, que teve compaixão, que quando soube que João Batista foi degolado, se sensibilizou. Mas que estava muito à frente, que tinha condição de ir além, que estava no processo espiritual do planeta. E o ensinamento dele na cruz
foi a entrega total. De novo, a entrega total. Ou seja, o governador espiritual da Terra, aquele que administrava os processos do planeta, deixou a caneta de governador, deixou a governadoria para se entregar. Se entregar num processo que não era apenas um processo de crucificação material, mas um processo espiritual ali. Porque além da dimensão física, haviam protagonistas muito mais importantes do que Anás, Caifás e Pilatos. E que não eram vistos aos olhos humanos. Então, quando a gente examina isso, a gente percebe que... Eu fico pensando, o que é que eu era há 1000 anos atrás? É só você examinar como é que você é hoje, há 1000 anos atrás, né? Há 1 milhão, há 1 bilhão, se é que você era alguma coisa. Agora, há 5 bilhões de anos, Jesus já estava coordenando o planeta Terra e já era um espírito puro. Então, é uma coisa que escapa à nossa capacidade. E antes que vós o fosseis, eu já o era. E antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, ele inclusive fazia referências a isso. Então, meus amigos, às vezes a gente não compreende Jesus. Quando ele falava, era a lei divina. Por isso essa importância do Evangelho. A gente lê o Evangelho e penetra uma camada mais forte, mais profunda. A gente entende de maneira mais profunda, a gente compreende melhor. Né? Essa é a tônica. Eu gostaria de agradecer sensibilizadamente, né? Agradecer aí àqueles que nos convidaram, agradecer a todos aqueles que nos trataram muito bem, né? Que eu fui muito bem recebido, muito obrigado. Agradecer a vocês, sem cuja presença seria inócuo um encontro como esse. Pedir desculpas por qualquer equívoco que deve ter havido, por qualquer imprecisão, por qualquer erro nas minhas expressões. Pedir excusa se em alguma colocação minha eu feri a sensibilidade de alguém, não foi a minha intenção. E dizer até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.